Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Daniel Prestes e este é o Camisa 12. O Flamengo e o jornalista Mauro César Pereira se meteram em um imbróglio na última quarta-feira envolvendo o atacante Pedro. Mas antes da gente entrar nessa situação, já se inscreve aqui no Camisa 12, deixa sua curtida aqui embaixo e quando o vídeo terminar, eu também quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E para começar, né, pessoal, vamos justamente no blog do Mauro César Pereira aqui no UOL. O Mauro ele usou a seguinte manchete: Flamengo, perto de contratar um meia, espera receber proposta por Pedro. Vamos descer aqui um pouquinho e começar aqui o texto. O Flamengo gostaria de receber uma boa proposta por Pedro. O centroavante, que voltou de lesão após 7 meses em recuperação de uma ruptura nos ligamentos do joelho, será negociado caso apareça algum clube interessado em pagar uma bela quantia por seus gols. E a gente sabe que um ligamento do joelho, né, pessoal, essa lesão, ela deixa o jogador fora por muito tempo e quando volta, ele não volta naquele mesmo ritmo. É muito difícil voltar dessa forma, do jeito que ele estava jogando antes. A gente tem até o exemplo do Neymar aí, que voltou do problema dele de ligamento e teve uma série de lesões musculares, né? Mas vamos lá. Por mais estranho que pareça, a ideia seria abrir mão do artilheiro e buscar um novo 9, com outro perfil, mais intenso e participativo nos momentos em que o time não tem a bola. Contudo, nenhum clube manifestou interesse em tirá-lo do bicampeão carioca. Em recente entrevista à imprensa italiana, o diretor de futebol José Buto foi perguntado sobre o tipo de centroavante com o qual gostaria de contar. A resposta foi Dusan Vlahovic, de 25 anos, que custou cerca de 70 milhões de euros quando contratado em janeiro de 2022. Agora sobre esses últimos dois parágrafos, né? Mais basicamente sobre esse daqui em que o Mauro fala sobre a intensidade e a participação em momentos em que o time não tem a bola, né? Sobre essa característica que a comissão estaria esperando, né? A comissão e a direção do Flamengo. O Pedro, ele é um centroavante, aquele centroavantão mesmo, entendeu? Que joga bastante na área, mas que é muito técnico e que nos momentos com bola ali, o Pedro, ele consegue se valer de toda a boa característica de um atacante técnico precisa ter. A gente sabe que no futebol atual, essa intensidade, a participação no momento de defesa, para poder subir as linhas, ainda mais quando o time tem essa característica do futebol de posição, onde vários treinadores bebem dessa fonte, né? Ainda mais depois do que tudo que o Guardiola fez, né, nos anos 2000 para cá, muitos treinadores estão fazendo isso. Os treinadores que vêm, por exemplo, da CBF Academy, muitos treinadores tipo, da Série D para a Série A gostam de jogar dessa forma. O time que faz jogo de posição, que sobe as linhas, preenchimento de espaço, que tenha uma pressão pós-perda. Então tu vê uma série de times que atacam na formação ali no 3-2-5. É muito comum a gente ver uma série de times que fazem isso no próprio futebol brasileiro, né? Mas enfim, vamos continuar o texto aqui do Mauro. O atacante defendia a Fiorentina e era o titular enquanto Pedro não recebia oportunidades durante sua passagem pelo clube de Florença. Os rubro-negros, contudo, sabem que o sérvio, mesmo em baixa na Juventus, não tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Ciente e que Vlahovic é, no momento, sonho distante, o Flamengo precisaria receber proposta de peso por Pedro e identificar no mercado o centroavante que reúna as características desejadas, esteja disposto a atuar no Brasil e custe algo dentro da realidade brasileira. Se Boto encontrar quem faça mais gols do que Pedro, tenha os predicados que procura e esteja financeiramente ao alcance, terá feito uma contratação estupenda. Mas quem seria esse centroavante não tão caro que entregue os gols do atual 9 e maior participação? O Flamengo está próximo de contratar Carrascal por 12 milhões de euros. O colombiano deverá ser rubro-negro e a forma de pagamento ao Dinamo de Moscou é o que segue pendente. De qualquer forma, a janela só abre dia 10 e não haverá anúncio de contratação antes disso. É claro que o Flamengo ele respondeu, sem citar o Mauro César Pereira, né, mas respondeu
E aqui é a nota oficial do Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo informa que não há qualquer intenção de negociar o atacante Pedro, assim como nenhum outro jogador que faça parte dos planos do clube para o restante da temporada. Diante das notícias que vêm circulando nesta quarta-feira, o clube informa que não recebeu proposta oficial pelo atleta. O Flamengo reforça que Pedro, assim como todo elenco, conta com a confiança da atual comissão técnica e da diretoria de futebol. Especulações sem fundamento apenas geram ruído e desinformação junto à torcida e à opinião pública. O Flamengo segue focado na sequência da temporada, na qual já conquistou 2 títulos, lidera o Campeonato Brasileiro e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores. Agora vamos aqui para as conversas que o Mauro César ele colocou no seu perfil no X, né, o antigo Twitter, onde ele não revela sua fonte, usa muito bem, né, a questão assim da ética jornalística, mas ele coloca aqui a conversa que ele teve, né? O Mauro pergunta, algum avanço sobre atacante? E aí a fonte dele responde, atacante é algo que nós gostávamos, mas com o Pedro aqui, meio que dando assim, pô, cara, a gente tá querendo um atacante, mas o Pedro custa certa grana aqui pro time e tal, com ele aqui não tem como a gente ter mais de um para a posição, né? Quer dizer, ter mais jogadores da mesma posição. E aí ele fala, né? Mas e o atacante quem estaria no alvo com a desistência de Okafor? E por quanto o Flamengo aceitaria vender Pedro? Ele, neste momento 15 era bom, 15 milhões de euros, né? Eu acredito aqui. Aí vamos lá. Tem mais um print. Um camisa 10 além do Carrascal, que também joga pelo lado. Ou mesmo seria esse 10? Aí ele, e o Pedro, seria negociado? E essa aqui é uma pergunta, né, que ele responde aqui, né? Se houvesse interessados no Pedro, meio que falando, se tiver alguém para pagar, como o Mauro coloca no texto dele no UOL, né? E aí, o Mauro César Pereira, ele também usa o perfil dele no Twitter para poder mandar um vídeo falando sobre toda essa situação, né? Eu vou até colocar o vídeo do Mauro aqui. Deixa eu abrir aqui o vídeo do Mauro. Mauro aqui. Beleza. Sobre a nota do Flamengo, os prints estão aí, evidentemente, como manda a ética jornalista preservando a fonte que não pediu off, então divulgar a informação é correto, está muito claro. A pessoa é uma pessoa importante do clube, é uma pessoa que fala na possibilidade de vender o jogador se surgir uma proposta, fala o valor esse que eu nem revelei inicialmente porque achei tão pouco que poderia ser uma confusão, um ato falho, deixei para checar depois. Vejo nos comentários das postagens alguns ingênuos, torcedor ingênuo, falando que o jornalista quer criar crise. O jornalista não tem que criar crise, tem que dar informação, meu irmão. Se você for bobo, otário... No jornalismo, o jornalista ele não tem uma obrigação, entendeu? De, eu vou beneficiar lado A, o lado B, se a informação chega, a informação é relevante para o público, o jornalista simplesmente tem que publicar, né? Mas o Mauro César Pereira, né, sempre dando essas pedradas, né, no público que segue ele, é complicado, cara. Se você for bobo, otário, a ponto de achar que o papel nosso na imprensa é proteger clube de crise, não importa o clube, meu irmão. Pode ser o clube que você torce, pode ser o que for. Você tem informação, você dá informação. Os prints estão aí, evidentemente eu tenho todos eles aqui salvos. O diálogo com a pessoa sabe que os diálogos são verdadeiros. A nota é bizarra. O clube preferiu não retificar. Então, tá aí. Agora, se você quiser acreditar no clube, não quiser acreditar em mim, não sei por que você está me seguindo. Não deveria me seguir. Se você quiser ser ingênuo a ponto de acreditar em dirigente de futebol... Calma, Maurão, calma, cara. O Mauro César também... Ai, cara, mano, ele fica muito pistola, né, bicho? Né? Achando que você pode colocar a mão no fogo por eles, pelas decisões, ou pelas opiniões, ou pela postura que eles têm. Também boa sorte para você. Aqueles que respeitam o meu trabalho, muito obrigado. Continue seguindo. Aí estão as informações. Evidentemente, não vão vender o Pedro, né? Mas se aparecesse alguém, venderiam por uma bagatela se dependesse dessa pessoa do diálogo nos prints.
Bom, pessoal, e é isso, né, o vídeo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse imbróglio envolvendo o Flamengo, Mauro César Pereira, se o Pedro sai ou não, o que vocês acham? Vocês querem que o Pedro saia do Flamengo? Vocês querem que o Pedro permaneça? Só de a gente colocar o Pedro ali na busca do X, a gente já vê como a torcida do Flamengo tem um carinho muito grande, né, pelo centroavante. Mas eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de curtir o Camisa 12, de dar o like no vídeo, isso é muito importante, ainda mais a gente que está no início dessa jornada aqui no YouTube. Muito obrigado, eu espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.